Então, vamos iniciar os nossos trabalhos, declarando aberta a sessão do dia 19 de junho de 2024, invocando a proteção do Altíssimo para a nossa pauta de hoje. Inicialmente, cumprimentando os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, iniciando pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, aqui presente, também presente o desembargador Francisco Gleidson Pontes e o desembargador, boa tarde, e o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Boa tarde, presidente. Realçando que a desembargadora Iraneide encontra-se de férias. Cumprimento também o excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes de Mello, boa tarde. A excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Darliane Portela Landim, também presencialmente, doutora. Os servidores integrantes desta Câmara, na pessoa da secretária, a doutora Ismênia Nogueira, os servidores responsáveis pela transmissão da nossa sessão, aqui presente o Edson Mendes, a Força Policial, os advogados e demais presentes. Como primeiro ponto dos nossos trabalhos, temos a apreciação e aprovação da ata número 19/2024, da sessão ordinária de 12 de junho de 2024. Alguma objeção? De pleno acordo. De acordo. De acordo. Ata aprovada. Processo retirado de mesa. Nós temos o 5.13 da pauta. Apelação cível e remessa necessária número 000955455/2011. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Remetente, Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Icó. Apelante, Ministério Público do Estado do Ceará. Representado pelo doutor Luiz Laércio Fernandes Mello, seu procurador, e apelada à Fundação Cultural Antônio Nunes Neto. Julgamento adiado. Processos com pedido de vista, 2.1. Apelação cível número 027-4508-19-2022, do Sistema PJE. Apelante, DB3 Serviços de Telecomunicações S.A. e outros. Apelados, coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda Pública e outros. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 5 de junho do ano em curso, após a sustentação oral por videoconferência da advogada da apelante, doutora Aline Ferreira Gomes, passei a palavra para a eminente relatora, que apresentou seu voto no sentido de conhecer da apelação cível para desprovê-la, com rejeição da preliminar arguída, sendo acompanhada pelo excelentíssimo desembargador Luiz Evaldo. Na sequência, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Na sessão do dia 12 de junho, comuniquei à Câmara que apresentaria meu voto vista na próxima sessão desimpedida, que seria a de hoje, mas o julgamento continua adiado por conta das férias da eminente relatora. 2.2. Agravo interno cível 062004009-2023. Agravante, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Beberibe, Sindiserve. Agravado, município de Beberibe. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. A sessão do dia 5 de junho do ano em curso, após a sustentação oral, por videoconferência do advogado da parte agravante, doutor Francisco Arthur de Souza Munhoz, passei a palavra ao eminente relator, desembargador Francisco Gleidson Pontes, que pediu vista dos autos para melhor reexaminar a matéria. Foi adiado o julgamento, então. No dia 12 de junho do ano em curso, o excelentíssimo relator comunicou à Câmara que apresentaria seu voto visto na próxima sessão desimpedida, e o julgamento foi adiado. E passo, então, a palavra ao desembargador Gleidson. Pois não, senhora presidente. Muito obrigado. Boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde a todos os componentes desta Câmara, o doutor representante do Ministério Público, o Laércio, o doutor Dariane também, representante da Defensoria, servidores, advogados presentes. De fato, esse processo veio a julgamento naquela data que Vossa Excelência anuncia, e o agravo foi
aviado em razão de decisão monocrática minha, e havia fixado os honorários advocatícios em R$ 5.000. Tratava-se de uma representação, processo não muito complexo, era um processo secundário, o processo principal já havia sido resolvido, enfim, e monocraticamente eu fiz essa fixação com a sustentação oral do advogado. Eu achei por bem retirar de mesa, naquela oportunidade, para uma análise sobre o ponto de vista da aplicação da equidade nessa condenação. E eu fui buscar apoio, presidente e nobres colegas, em decisões nossas mesmo. Em decisão minha, decisão de Vossa Excelência, além das decisões do próprio STJ. E a decisão que mais se aproximou foi uma decisão da desembargadora Tereza Neumann, processo que veio e teve embargo, enfim, foi muito debatido aqui na nossa Câmara. Sua Excelência fixou em 0,5% do valor da causa, era um valor muito alto, faixa de 6 milhões, não é? E nós, naquela oportunidade, aplicando o princípio da equidade, resolvemos fixar em 1.000%. E aqui eu estou seguindo o mesmo parâmetro daquela decisão de Vossa Excelência e fixei em 1.000% sobre o valor da causa, que é R$ 26.204,83, aplicando exatamente o artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Então, portanto, parcial provimento ao agravo interno para fixar os honorários advocatícios do advogado nessa faixa que acabo de anunciar. É o voto. Pois não, presidente. Eu já havia votado provisoriamente com o desembargador Gleidson, agora também com essas modificações, da parte do eminente relator, eu mantenho o meu voto, presidente, acompanhando Desculpem, não estava ligado. Então, só volvendo aqui a justificativa da minha presença na turma hoje, com a aptidão para fazer o julgamento, com base no artigo 103 do Regimento Interno, por ter assistido ao debate e ter conhecimento da matéria, acompanho o eminente relator com a nova configuração do voto, para proclamar o resultado, agravo interno conhecido e parcialmente provido em relação à fixação dos honorários advocatícios, por unanimidade. 2.3, apelação cível 398-8102-2023, PJE, polo ativo, Narriene Gomes Prudente, polo passivo, município de Fortaleza, da Procuradoria-Geral do Município, relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 12 de junho do ano em curso, após a sustentação oral do advogado da apelante, Dr. Bruno Barbosa da Costa, passei a palavra à eminente relatora, desembargadora Iraneide, que pediu vista dos autos para reexaminar a matéria. Considerando as suas férias, o julgamento fica adiado. 2.4, apelação cível 027 40 70 27 20 21 do sistema PJE,
Polo ativo, Express Alimentos Limitada, e polo passivo, Agência de Fiscalização de Fortaleza. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na sessão do dia 12 de junho do ano em curso, após a sustentação oral do advogado da apelante, o doutor Rafael Aires de Moura Chaves, retornei a palavra ao eminente relator, desembargador Luiz Evaldo, que apresentou seu voto no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe parcial provimento. Na sequência, pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria. E passo aqui a apresentação do meu voto vista, que peço permissão à turma julgadora para fazer apenas uma síntese, considerando que foi disponibilizado, está no sistema, mas para que fique consignado e a matéria bem posta, assim me pronuncio. De plano, peço vista ao eminente relator, excelentíssimo desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, para me manifestar em sentido divergente ao seu entendimento, que foi pelo conhecimento e parcial provimento à apelação, mas tão somente quanto a ajustes na verba honorária sucumbencial. Passo algumas considerações iniciais para situar o contexto processual. Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela empresa Express Alimentos Limitada contra a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, visando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pleito, anulatório do procedimento administrativo número P 516937/2017, gerador do auto de infração 0508 162101. Em seu recurso apelatório, a empresa arrimou-se no controle da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, ausência de análise da defesa administrativa que apresentara perante a autoridade fiscalizadora e carência de motivação da respectiva decisão no procedimento administrativo. Conforme se observa no ID 6437-103, referente ao processo administrativo, já nominado, tendo como autuada a Express Alimentos Limitada, foi lavrada a multa em 16 de 12 de 2016, no estabelecimento da empresa, por, aspas, ausência de informações no cardápio de produto e cobrança desproporcional. Eu transcrevi aqui a decisão monocrática, é chamada assim, decisão monocrática de primeiro grau, a decisão do órgão fiscalizador no primeiro momento. E nessa decisão, o julgador da primeira instância, lá no administrativo, realçou que o auto de infração confirma prática abusiva e ilegal, e apresenta claramente ofensa à legislação consumerista, que diante da falta de informações ocorreu o constrangimento, o desconforto e custos ao consumidor que se submeteu ao serviço. Fecha aspas. Dessa decisão, surgem afirmações incisivas da agência fiscalizadora apelada ao atribuir à apelante a prática abusiva e ilegal por falta de informações ao consumidor, e que esse mesmo consumidor que se submeter ao serviço teria sofrido constrangimento que lhe fora infligido, e a situação é descrita em tese, genericamente, sem fundamentação fática. Não é identificado em nenhum momento quem seria esse consumidor que teria sofrido esse constrangimento. E passo aqui a decisão do relator, que é chamado relator em segunda instância, que ele confirma essa decisão e ele faz esse realce. No caso em apreço, é discutida a seguinte situação infrativa: ausência de informações no cardápio do produto e cobrança desproporcional. Em resumo, eu não encontrei essa cobrança desproporcional. Foram juntadas notas fiscais e juntado o cardápio, e neles não foi apresentado nenhuma outra prova, inclusive foi julgado antecipadamente o processo, e eu não vejo que comprovada essa cobrança abusiva ou desproporcional. Enfim, a notificação também foi expedida expressamente consignado na notificação da prática abusiva, cobrança de produto alimentício, quando ele permitia a fração de sabores diferenciados pelo preço do sabor mais caro.
não há também documentos que comprovem que isso teria sido feito. Pelo contrário, a documentação constada aos autos não traz essa comprovação, mas sim a cobrança de acordo com os preços fracionados de ambos os produtos. Então, considerando que a agência não provou tal imputação, nem trouxe aos autos qualquer reclamação ou manifestação de um possível consumidor lesado pela tal prática, e nem sequer se surgiu contra o julgamento antecipado da lide, considerei que nesse panorama caberia realçar que, embora não se desconheça a impossibilidade do judiciário adentrar no mérito administrativo, considera a possibilidade de controle da legalidade, movimento desses atos que acarretem aplicação de sanção sem a devida motivação, o que termina por ofender o princípio do devido processo legal na sua esfera de corolário da ampla defesa e do contraditório. Aqui passo também as circunstâncias do caso, transcrevo a parte dispositiva da decisão, da Câmara Temática de Primeira Instância, da Junta de Análise e Julgamento dos Processos. Considerei que a decisão é genérica, não adentra realmente as circunstâncias do caso. Considerei também o artigo 50, inciso 5º da Lei 9784, de 99, que estabelece as normas básicas para o processo administrativo, arguindo que os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que imponham ou agrave deveres, encargos ou sanções e decidam recursos administrativos. Analisando também a alegação da apelante em relação à portaria, que ela considera que não poderia respaldar essa sanção, por conta da ausência de lei específica para o caso, também aqui junto, nesse sentido, algumas jurisprudências. Não desconheço que a nobre relatoria examinou muito bem essa questão, considerou que a portaria se inseria no contexto maior do Código de Defesa do Consumidor, mas aqui optei por adotar esses entendimentos jurisprudenciais para restringir a ação fiscalizatória à estrita obediência das previsões legais, principalmente porque, no caso, não encontrei a prova dessa ofensa, não é? Alegada, a cobrança desproporcional, principalmente. Em resumo, não é? Os novos desembargadores já tiveram acesso, já puderam examinar com mais vagar, e aqui, assim concluo, com as devidas vênias, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, reformando a sentença para julgar procedente o pleito autoral e arbitrando honorários da sucumbência em 20% do valor da causa é de R$3.000, R$3.035, em desfavor da parte apelada, a agência AGFIS, né, do artigo 85, parágrafos 2º e 3º do CPC. É assim que me pronuncio, eminentes pares, e inicialmente passo a palavra ao nobre relator, se houver alguma observação a fazer. Presidente, eu ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência e, como ser bem cuidadosa, eu vou manter o meu voto. Foi. Inclusive, é muito bem fundamentado, como eu realcei. Mas, como também falei, analisei, são duas motivações, né? Não sei se fez bem clara, são duas motivações em relação à multa, não é que a multa se sustenta em duas motivações. Quer dizer, em duas arguições. As motivações é que eu não considerei consistentes para sustentar o ato que imputou a multa. Então, passo agora a palavra à desembargadora Nailde para seu pronunciamento. Cumprimento Vossa Excelência, senhora presidente, eminentes pares, desde o procurador de Justiça, doutor Laércio Melo, nobre defensora pública, doutora Darliane Landim,
advogados aqui presentes e aos que se encontram virtualmente, servidores do Poder Judiciário. Já tive acesso aqui, dia 12, ao entendimento do desembargador Evaldo, e ali me pronunciei pelo entendimento do desembargador Evaldo. Ontem tive acesso ao entendimento da desembargadora Tereza Delma, contrário ao entendimento do nobre relator. Então, como eu vejo que são teses defendidas, muito bem defendidas, eu hoje estou fazendo a opção pelo ponto de vista. Pois não, senhora. Muito obrigada, senhora. Nada, vista concedida, a desembargadora Nailde. Julgamento adiado. Processos com pedido de preferência com sustentação oral. Iniciando pelo 5.4, apelação civil 022, 344183-2020, sistema SAGE, da minha relatoria. Apelante Maria Eduarda Silva Santos, advogado doutor Francisco Arthur de Souza Munhoz, apelado o Estado do Ceará. A presença do doutor Francisco é virtualmente? Sim, Excelência. Boa tarde, doutor Francisco Arthur, tudo bem? Tudo bem, Excelência. O voto atende os interesses da apelante. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Sim, Excelência, dispense. Então, passo à síntese do julgamento. A ementa está bem especificada em vários itens. Então, eu irei apenas a verbetação da ementa e o senhor depois terá acesso a íntegra, porque nós Excelência, temos uma... Pois não? Por mim, não precisa nem ler a emenda, caso Vossa Excelência entenda. Eu sei que o trabalho de vocês, o tempo é valioso, então eu dispenso até a leitura, caso deseje. Pois não. Então, a parte dispositiva, pelo menos, não é? É uma apelação civil, uma ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença foi de improcedência, foi a morte de policial militar, em decorrência do exercício de sua função, responsabilidade objetiva do Estado, afastada a prejudicial de prescrição, morte de genitor, é a filha que pede indenização, e aqui a parte dispositiva, dano material evidenciado, pensão de 2%, ou de 2/3 concedida à vítima com rendimentos, e fixação de verba também por danos morais. Então, o apelo é conhecido e provido. A sentença reformada, Munhoz. Obrigado, Excelência. Obrigado a todos os presentes. Boa tarde, bom trabalho a todos. Vou só passar agora a votação. Desembargadora Maria Nailde, como vota? Pois não, senhora presidente, ratifico a votação provisória, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Gleidson? Tudo bem, presidente. Eu confirmo o voto provisório, acompanho Vossa Excelência. Então, anuncio a apelação civil conhecida e provida com rejeição da preliminar suscitada por unanimidade. Obrigada, doutor Munhoz. Boa tarde. 5.2, apelação civil e remessa necessária, número 0015-822-86-2017, da minha relatoria, remetente juiz de direito da terceira vara da comarca de Aracati, apelante, município de Aracati, apelada, construtora Montenegro Limitada. O advogado doutor Wilson Emanuel Pinto Paiva, aqui presente, na nossa sala de sessão, requereu a sustentação oral em nome da construtora Montenegro Limitada. Boa tarde, doutor Wilson. Inicialmente eu indago se o senhor dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Então, vamos iniciar a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Pronto, boa tarde a todos, boa tarde, desembargadora Tereza, boa tarde, desembargadora Nailde, desembargador Evaldo, Ministério Público, Defensoria Pública, desembargador Gleidson, os colegas advogados presentes e, excelências, o caso aqui, objeto da minha sustentação oral, ela é específica e diz respeito apenas e tão somente à seguinte situação. Este processo
que Vossas Excelências estão a julgar, o mérito dele já foi devidamente solucionado. Aqui se trata de uma ação de desapropriação por interesse público, que foi proposta em 2017 pelo município de Aracati. O que acontece? Após sucessivos recursos, o mérito envolvendo essa demanda, ele já foi exaurido. Ocorre que existia uma situação prejudicial que se estava aguardando do Supremo Tribunal Federal. Julgamento este, que foi um julgamento oriundo de um lead case do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que suscitou a questão da possibilidade do valor remanescente entre o valor inicial, que é pago para que se obtenha a emissão na posse, e o valor final, esse valor residual fosse pago diretamente e não pelo precatório. Como Vossas Excelências sabem, as fazendas públicas, elas são condenadas e a forma de pagar é o RPV ou o precatório. Essa é a regra geral. Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará foi o segundo tribunal do Brasil. O primeiro foi o de Minas Gerais, o segundo foi o do Ceará, cuja decisão da desembargadora Tereza Neumann e desta Colenda, segunda Câmara de Direito Público, é hoje mencionada em diversos tribunais. Que decisão foi essa? Foi a decisão que aplicou a Constituição. A Constituição diz que o valor da indenização, que o valor da desapropriação tem que ser prévio em dinheiro. E foi assim que essa Câmara procedeu. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em decisão, julgou em recurso extraordinário, com repercussão geral, ele definiu algumas balizas relacionadas a essa situação. Eu tive cuidado de conversar pessoalmente com todos os julgadores que tratam desse ponto, exceto o desembargador Gleidson. Não consegui falar pessoalmente, mas deixei a mensagem ao gabinete, que sempre muito bem atende aos advogados que lá vão. O recurso extraordinário, que o ministro Luiz Alberto Barroso determinou que os tribunais tomassem conhecimento e analisassem se a jurisprudência está uniforme ou não, é o recurso extraordinário 922-144. Ele trouxe apenas e tão somente a seguinte tese de julgamento. No caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto, se o poder público não estiver em dias com o precatório. O que é que acontece? O município de Aracati entrou com recurso especial e com recurso extraordinário. O vice-presidente sobrestou o envio, tendo em vista essa questão prejudicial. Quando a decisão do Supremo foi julgado, mérito, o vice-presidente determinou que retornasse os autos para esta Colenda, segunda Câmara, para que Vossas Excelências analisassem o juízo de retratação, positivo ou negativo. O que venho pedir a Vossas Excelências, aqui, aplicando a boa-fé e sendo transparente, como sempre fiz na minha vida pessoal e profissional, é que Vossas Excelências adequem o julgado que foi proferido brilhantemente por esta Colenda, segunda turma, segunda Câmara de Direito Público, apenas e tão somente para que Vossas Excelências possam, eu gostaria aqui somente de suscitar a título de colaboração, para que Vossas Excelências possam fazer uma melhor reflexão. A ementa, que foi objeto de julgamento, diz o seguinte: direito constitucional, administrativo e processual civil, ação de desapropriação por utilidade pública, emissão provisória na posse, depósito inicial em quantia irrisória, avaliação judicial do valor do imóvel, perícia técnica consistente, submetida ao contraditório em ampla defesa, afastada preliminares, suscitada pelas partes. Princípio constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro, artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Complementação devida, sob pena de ofensa ao direito indenizatório do proprietário. Não aplicação do sistema de precatório ao pagamento da diferença do preço. Situação excepcional. Complementação equivalente a quase totalidade do preço. Alegação do ente público municipal de lesão à ordem pública, econômica, descabimento. Suposta negação fiscal imputada à expropriada,
questão administrativa e fiscal alheia à ação desapropriatória, correção monetária, juros compensatórios, moratórios, honorários advocatícios, decreto-lei, remessa necessária, conhecida e parcialmente provida, apelação conhecida e desprovida. O que se tem aqui, Excelência, é apenas, então, somente um simples ajuste, onde queria que Vossas Excelências, caso se entendam, essa indenização, para que Vossas Excelências possam conceber, o ente público, quando foi emitido na posse, ele depositou 65 mil reais. O valor final da indenização está em 4 milhões, sem as devidas atualizações, ou seja, é um valor que não chega a ser 5%. Então, de fato, há sim o valor a ser depositado. O que submeto a Vossa Excelência para reflexão, a fim de complementar, integrar a ementa, é o seguinte. No caso concreto deste processo, estou comprovada a necessidade de complementação da indenização, diante do depósito inicial em quantia irrisória, onde, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento da complementação ser feito mediante depósito judicial direto ao particular, caso o poder público não esteja em dias com o precatório, que aqui se aplica o princípio do tempo regis acto. Então, no momento que a parte for executar o seu direito, que será no momento do cumprimento de sentença, o tribunal e o poder judiciário irá verificar se o município estiver em dias com o precatório, se estiver em dias com as suas obrigações perante o tribunal em pagar o precatório, essa indenização complementar deverá seguir o rito do precatório. Caso o município não esteja em dias com os precatórios, o ente poderá pedir o sequestro e o recebimento direto das verbas. Então, o entendimento que se faz aqui da súmula, do que o Supremo colocou, é basicamente isso. Então, a sustentação oral aqui pede para que Vossas Excelências exerçam o juízo de retratação positivo e adequem a ementa apenas e tão somente no que diz respeito à afetação que essa decisão do Supremo teve. No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e desejo uma boa tarde. Muito obrigado. Passo aqui a uma síntese do voto, porque ele vai nesse sentido, de exercer o juízo de retratação positivo e adequar o voto em relação ao tema. A questão, ela não tem maiores indagações. Já foi votado, então é só esse ponto, já foi votado. Exato, então a emenda, a sinopse da emenda, é o juízo de retratação, superveniência do julgamento pelo STF do recurso extraordinário número 922-144 de Minas Gerais, em sede de repercussão geral, tema 865, já que já constou, né, da sustentação oral, o inteiro teor desse tema, aplicação do artigo 1040, inciso 2 do CPC, enfim, juízo de retratação positivo, e a parte dispositiva, exercendo esse juízo de retratação positivo, reforma-se o acordo anteriormente prolatado para conhecida a remessa e da apelação civil e dar-lhes parcial provimento, reformando a sentença, não somente para determinar que o pagamento seja feito mediante depósito judicial direto, apenas se o município de Aracati não estiver em dia com os precatórios. Então, obediência e observância do tema na sua íntegra. Passo aqui a palavra à desembargadora Maria Nailde para o seu pronunciamento. Pois não, senhora presidente. Eu trouxe aqui uma pequena declaração de voto, em que digo o seguinte: como bem enfatizou a ilustre relatora, desembargadora Therese Neumann, o juízo de retratação haverá de ser positivo na espécie, a fim de se adequar ao anterior julgamento do recurso apelatório, Acórdão de folhas 1607/1651. A diretriz é estipulada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário 922.144 de Minas Gerais, tema de número 865 da repercussão geral. Trata-se de medida inafastável no caso dos autos, haja vista que os precedentes firmados em sede de repercussão geral são de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais, na forma do artigo 927 do CPC. Deste modo, na linha do decidido pela Suprema Corte, cumpre assentar, no caso, que a complementação indenizatória da desapropriação seja realizada por depósito judicial direito,
na hipótese de poder público não se encontrar em dia com os precatórios. Sublinho que a mora ou não do ente público com o pagamento de precatórios constitui circunstância específica relativa ao modo de adimplemento da obrigação. Cuida-se, portanto, de circunstância que será aferida apenas por ocasião do cumprimento do título judicial, porquanto é nesta fase em que deve ocorrer a ingerência na esfera patrimonial do devedor e a efetiva satisfação do crédito declarado em favor da parte ora recorrida. Encampa-se neste tocante o posicionamento já perfilhado por esta Corte de Justiça em caso semelhante à dos autos, qual seja a apelação de número 018-0243-11-2011, julgado pela Terceira Câmara de Direito Público, em abril do corrente ano, cujo aresto é mencionado no irretocável voto da douta relatoria. Sendo assim, senhora presidente, acompanho integralmente o entendimento de Vossa Excelência para, com fundamento no artigo 1040, inciso 2 do CPC, exercer o juízo de retratação nos exatos termos assinalados por Vossa Excelência, nobre relatora. É assim que me manifesto. Obrigada, desembargadora Anaílde, por enriquecer o entendimento. E passo aqui a palavra ao desembargador Gleidson. Nada mais a ser dito, presidente. Ratifico o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Agora, para a desembargadora Anaílde. Obrigado, Excelência. Esclareceu bem. Então, proclamo o resultado. Exercendo juízo de retratação positivo, reforma-se o acordo anteriormente prolatado para conhecida a remessa necessária e da apelação cível e dar-lhes parcial provimento no sentido que já que consta na ementa. Obrigada, senhor. Presença. E passamos a 1.57, apelação cível número 021 8803 362022. É o item 24 do PJE. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Apelante, Siqueira Campos, Importação e Distribuição Limitada. Advogada doutora Júlia Machado Aguiar. Apelados, Procuradoria-Geral do Estado do Ceará e Auditor Fiscal da Receita Estadual e outro. Doutora Júlia Machado Aguiar encontra-se na sala virtual. Boa tarde, doutora Júlia. Boa tarde, excelências. Eu lhe indago se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, dispenso. Então, Vossa Excelência poderá iniciar sua sustentação oral e fazê-la pelo prazo de 15 minutos. Muito obrigada. Bom, excelências, boa tarde. Meu nome é Júlia, represento o apelante na presente apelação. Primeiramente, cumprimento todos os desembargadores aqui presentes, na pessoa da presidente, desembargadora doutora Tereze e desembargador relator, doutor Luiz Evaldo. Cumprimento também todos os servidores, em nome da doutora Ismênia, que diligenciou com presteza essa sustentação oral, bem como todos os meus colegas. Bom, a título introdutório, trata-se de mandato de segurança contra um lançamento indevido de ICMS em operação por conta e ordem, que é uma operação já garantida legalmente, não é esse o ponto da discussão, mas serei breve e objetiva, sem querer tomar o tempo de todos. Venho ressaltar que a sentença ela foi parcialmente procedente e foi sustentada por dois pontos principais, que é a utilização de valores diferentes sobre o mesmo item, em notas fiscais diferentes, e também a ausência de refutamento sobre os pontos trazidos na contestação, dita em primeira instância como contestação, mas se refere às informações trazidas pelo fisco no mandato de segurança. Bom, em relação à ausência de refutamento dos pontos, e esse é o motivo principal pelo qual eu sustento hoje, é por conta da ausência de intimação da Siqueira Campos, da apelante, em relação aos pontos trazidos pelo fisco. Então, estamos diante de uma nítida nulidade, né, porque apesar da sentença ser explícita no ponto de que não refutamos a contestação dita, né,
não houve a nossa intimação. Houve até a sentença diz sobre a questão de que não nos manifestamos, apenas falamos sobre o não cumprimento da liminar, que foi positivo, foi favorável a nós, e não falamos nada sobre contestação. Ocorre que nós nos manifestamos sobre a questão do não cumprimento, esperando que fôssemos intimados, mas não fomos, né? Então, nós apelamos pedindo a cassação da sentença diante de nulidade e cerceamento de defesa. Em relação ao segundo ponto, que é a questão dos valores diferentes e notas fiscais diferentes, notamos uma desconsideração da operação por conta e ordem. Né? A operação que a importadora faz, que é a apelante, é uma operação por conta e ordem. Então, ocorre a venda para a distribuidora quando menciona a respeito do consumidor final, é que é emitida uma segunda nota. Então, são notas diferentes em relações diferentes, porque primeiro é uma venda para distribuição e depois a distribuição para o consumidor final, em uma relação triangular. Então, são mercados diferentes, dinâmicas diferentes, estratégicas diferentes, que vão ser guiados por preços diferentes, consequentemente. Então, essa discrepância nas notas fiscais é uma coisa natural da operação por conta e ordem. E aí, por fim, eu trago só mais um ponto, que é a questão caso excelências julguem que não há um laço probatório já juntado, eu peço, por favor, data máxima vênia, que seja reformada para que não tenha mérito e que possamos entrar com uma nova ação, com uma nova dilação probatória subsidiariamente. São esses 3 pontos principais. O auto de infração ele é muito justo em questão de não há uma fundamentação satisfatória, né? Ele foi lavrado simplesmente comparando notas fiscais, sendo que, caso queira alegar subfaturamento, deveria ter colocado uma motivação para que a gente pudesse nos defender de uma forma melhor. Então, eu vejo um nítido cerceamento de defesa, violando o contraditório nesse caso. Bom, é isso. Muito obrigada pelo tempo de Vossas Excelências. Agradeço o tempo de todos. Boa tarde. Boa tarde, doutora Júlia. Então, passo a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. Emento tributário, apelação civil em mandado de segurança. Preliminar de cessamento de defesa rejeitada. No mérito, pretensão de anulação de autoinfração, matéria complexa que exige dilação probatória, recurso conhecido e parcialmente provido. E tem rejeito de preliminar de cessamento de defesa suscitada pela apelante, pois em se tratando a hipótese de mandado de segurança, é incabível a dilação probatória, não havendo que se falar em despacho saneador e réplica, pois o direito alegado na inicial deve ser líquido, certo e indene de dúvida. Vossa Excelência vai colocar a questão da preliminar? Ou... Colocar a preliminar, então. Iniciando aqui a votação pela preliminar, eu acompanho o eminente relator e indago a desembargadora Naildes sobre seu posicionamento. Também, senhora presidenta, acompanho o eminente relator. No mérito, o cerne da contenda diz respeito à verificação da licitude da conduta da Cefaz de Ceará com relação à lavratura do auto de infração número 20.220.1943-3 ID 8576959, que acarretou a aplicação de multa no valor de R$ 13.237,70, em desfavor da autora. Na sentença, o juiz de origem decidiu pela legalidade do auto de infração, sob o fundamento de que houve a utilização de valores diferentes sobre o mesmo item, uma vez que a nota fiscal 19344 trouxe valores inferiores ao que se verificou nas demais notas fiscais das operações subsequentes.
Todavia, penso que é o caso de parcial provimento do apelo, para que seja extinto o feito sem resolução de mérito, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a vida do mandado de segurança, inadequada. Não demonstrado de plano de direito líquido certo, faz-se necessária na espécie a dilação probatória, com a realização de análise técnica, submetida à observância do contraditório, o que é incabível na via estreita do mérito do remédio heróico. A parte dispositiva. Diante do exposto, com êxito do recurso, para dar parcial provimento, que faço para reconhecer a inadequação da via eleita e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009, combinado com o artigo 485, inciso 6, romano do CPC. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Eu tive a oportunidade de repassar o voto, verificar, à luz agora mais esclarecedoras da doutora Júlia Machado Aguiar, e a questão foi bem analisada, todos esses pontos são contemplados pelo voto, então acompanho integralmente o nobre relator. Passando a palavra à desembargadora Nailde para o seu voto. Também, Vossa Excelência, acompanho o entendimento do nobre relator. Proclamo o resultado, apelação civil conhecida e parcialmente provida, agradecendo aqui a presença da doutora Júlia Machado Aguiar e prosseguindo os nossos trabalhos. 5.9, apelação civil número 0154-594-68-2016. Relatoria desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, apelante Telefônica Brasil S.A., advogado doutor Lindorgeles Silva de Faria, e apelado Estado do Ceará, o doutor Lindorgeles, Silva de Faria. Encontra-se na sala? Sim, Excelência, estou presente. Doutor Lindorgeles, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Então, Vossa Excelência pode começar a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os nobres julgadores, o que faço na pessoa da relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde. Excelência, o caso é simples e eu serei muito breve. Apenas rememorarei o caso. Trata-se de mandado de segurança ajuizado pela Telefônica Brasil S.A., para ver seu direito ao reconhecido direito de não recolher ICMS sob a assinatura básica mensal, um serviço oferecido pela empresa de telefonia. A segurança foi denegada com base no tema de repercussão geral número 827 do Supremo Tribunal Federal. Nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que não incidiria, ou melhor, que incidiria o ICMS sobre esse serviço em questão. Todavia, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos desse tema de repercussão geral. Entendeu o seguinte, olha, de fato incide ICMS sob a assinatura básica mensal. Todavia, somente incide a partir do julgamento do tema de repercussão geral em que fixou essa tese. Porque antes dessa tese, havia um entendimento até então em quase todos os tribunais, no sentido de que não incidiria o ICMS. Então, a partir do julgamento dessa tese, houve uma reviravolta jurisprudencial, motivo pelo qual a tese deveria ter seus efeitos modulados. Então, entendeu-se esse julgamento desses embargos de declaração no tema de repercussão geral ocorreu em 2022, e nesse julgamento entendeu-se que somente incidiria o ICMS sob a assinatura básica mensal a partir de 21/10/2016. No caso em questão, a empresa, após o julgamento desfavorável neste colendo órgão julgador, a empresa interpôs recursos às cortes superiores, a vice-presidência determinou o retorno dos autos a este colendo órgão julgador para que fosse aplicado o tema de repercussão geral número 827, considerando a modulação de efeitos. Então, essa sessão é para, em juízo de retratação, decidir se o acórdão recorrido está ou não em consonância com o tema de repercussão geral número 827, considerando a modulação de efeitos. E aqui o pedido da empresa é muito singelo. Nós pedimos a reforma parcial do acórdão recorrido para que, em juízo de retratação, seja aplicada a modulação de efeitos do tema de repercussão geral número 827. Por quê?
No caso em questão, o mandato de segurança foi impetrado pela empresa em 24/7/2016, e o STF modulou os efeitos do tema de repercussão geral número 827 para entender que somente incide ICMS na assinatura mensal a partir de 21/10/2016. Então, o nosso pedido aqui é para que seja observado o julgamento do tema de repercussão geral número 827, considerando a modulação de efeitos, a fim de que seja concedida a segurança parcialmente para que seja declarada a não incidência do ICMS sobre a assinatura mensal quanto aos fatos geradores ocorridos até 21/10/2016, que foi o marco temporal adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar os embargos de declaração no tema de repercussão geral número 827. É isso, excelência. Agradeço pela oportunidade. Bom trabalho para vocês. Obrigada, doutor Lindórgeles, e passo a palavra à desembargadora Nailde para a síntese do julgamento. Obrigada, senhora presidente. Passo a leitura aqui da síntese do meu entendimento. Apelação cível em mandado de segurança, ICMS, efeitos de comunicação, tarifa de assinatura básica mensal, cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia. Incidência do ICMS, independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário. Entendimento firmado no tema de número 827 da repercussão geral. Posterior modulação temporal fixada pela Suprema Corte em sede de embargo de declaração. Retorno dos autos à segunda Câmara de Direito Público do TJCE para eventual retratação. Artigo 1030, inciso 2 do CPC. Portanto, senhora presidente, juízo de retratação positivo, observância à modulação determinada pelo STF. Então, apelação conhecida e parcialmente provida. É assim que me manifesto. Não. Desembargador Gleidson. Confirmo o voto provisório, presidente, acompanhando a eminente relatora. Desembargador Luiz Evaldo. Acompanho a eminente relatora, presidente. Então, proclamo o resultado, apelação civil conhecida e parcialmente provida. Agradeço a presença do doutor Lindórgeles e passamos ao item 1.56. Na pauta 1.56, mas no PJE, item 6, apelação cível número 347.44.73.2022. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Apelante, Gerlândia Maria Rocha. Advogada, doutora Manuela Carvalho Cândido Campos. O apelado, Instituto de Previdência do município de Fortaleza. Doutora Manuela se encontra aqui na nossa sala virtual. Boa tarde. Boa tarde, doutora Tereza. Indago a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Então, Vossa Excelência pode iniciar a sua sustentação oral por 15 minutos. Boa tarde a todos os presentes. Eu cumprimento os integrantes dessa segunda Câmara de Direito Público, na pessoa da presidente, doutora Tereza, e no desembargador Luiz Evaldo Gonçalves. A questão processual é muito simples, eu vou ser bem breve. Trata-se inicialmente de uma obrigação de fazer, em que a apelante, a paciente Gerlândia, ela solicitou inicialmente um medicamento, o pembrolizumab, que é uma imunoterapia para tratamento de câncer, ao IPM Saúde. E também foi solicitado a reparação, né, o reembolso de danos materiais, tanto o reembolso de um tratamento que foi feito, de um exame de PET scan que foi realizado, como de um bisturi para um tratamento de ressecção cirúrgica que ela fez um esvaziamento cervical. Para os doutores que não têm conhecimento, esse esvaziamento cervical, a paciente, né, a autora, inicialmente, ela fez uma retirada total de língua e todos os linfonodos da cabeça, né, ela retirou todas as
um esvaziamento realmente de tudo que tem na cavidade oral, e precisou, realmente foi solicitado esse bisturi pelo médico em razão das peculiaridades da cirurgia. E esse bisturi, ele foi negado pelo IPM Saúde. Então, em razão da compra desse bisturi, que foi solicitado pelo médico, pelas características da ressecção, né, que ela necessitava, e em razão da negativa do exame, ela solicitou esse reembolso, e em negativa, e, portanto, dano material, e também o dano moral pela negativa do medicamentosa. Ao longo do processo, a paciente Gerlândia, infelizmente, veio a falecer, e nós solicitamos por caquexia, em razão, muito provavelmente, nós não podemos afirmar com efetivo grau de certeza, mas também, muito provavelmente, pelas demoras, todas provocadas pelo IPM Saúde, que só para garantir esse exame de PET scan foram 5 meses, ele demonstra, né, ele junta nos autos os laboratórios que, em tese, estariam credenciados, mas esses laboratórios que ele junta, né, a listagem de laboratórios, não quer dizer que esses laboratórios efetivamente realizem esse exame, né, em nenhum momento nos autos ele comprova, nós mesmos, a apelante mesmo junta na inicial a listagem de laboratórios que o IPM disponibiliza como, teoricamente, realizantes deste exame, mas esse exame ele não é realizado por nenhum desses laboratórios supostamente que o IPM disponibiliza, e esse exame ele teve que, após 5 meses da solicitação, ser pago no particular. Então, houve uma demora na realização desse exame PET scan, que detecta, né, ele faz um scan corporal para detectar células cancerígenas, e quando foi diagnosticado, já foi detectada uma metástase gravíssima na paciente, e não se pode afirmar, obviamente, que ela morreu só por isso, mas, no mínimo, a morte dela foi abreviada, né, tanto com essa negativa de exame, que ela teve que pagar no particular, quanto uma demora no tratamento de imunoterapia de 1 mês. Então, com a morte dela, foi solicitada a substituição processual, o juiz de primeiro grau entendeu pela extinção processual. Nós sabemos que, do ponto de vista da obrigação de fazer, do ponto de vista patrimonial, pelo caráter personalíssimo, ela não se estende aos herdeiros, de fato. E isso o próprio substituto processual dela reconhece. Mas, do ponto de vista de danos materiais e morais, se estende realmente aos herdeiros. Então, nós solicitamos a substituição e que a ação permanecesse neste sentido. O juiz de primeiro grau não entendeu que não teriam provas desses danos, mesmo nós juntando as notas fiscais e os pedidos, né, as notas fiscais dos exames que foram pagos e dos pedidos médicos dos exames de PET scan, e extinguiu a ação sem análise de mérito pela morte, e nós embargamos de declaração, pedindo que ele fundamentasse a sentença, né, porque nós demonstramos que estariam os documentos ali, inclusive o IPM não teria, inclusive, contestado esses documentos e não teriam demonstrado, dentro daqueles laboratórios que nós listamos, quais deles realizariam um exame de PET scan, porque, como dito, nenhum desses laboratórios realizava efetivamente, à época de 2022, o exame. E nós, em resposta dos embargos, o que nós tivemos foi que a matéria era uma mera resignação e que a matéria era matéria de apelação. Nós estamos aqui, apelamos e pugnamos, né, que seja reconhecido o dano moral, né, pela demora
na prestação, né? Inclusive abreviando, no mínimo abreviando, se não acarretando a morte, no mínimo abreviando a morte pela demora de 5 meses no exame que detecta essa metástase, né? Que a morte dela foi ocasionada por esse câncer, pela não disponibilização do exame, né? Por ela ter pago esse exame, pelo IPM não disponibilizá-lo na sua lista de laboratórios credenciados e pelo material cirúrgico, né, que teve que ser pago. Lembrando que a gente está aqui falando de situações que aparentemente são simples, mas nada é tão simples quando a gente narra, né? A Gerlândia acabou falecendo com 48 anos e deixando com caquexia, porque não conseguia nem se alimentar direito, de tristeza por tudo que ocorreu, deixando aí o esposo dela, que unicamente era ele que trabalhava, deixando um filho autista que somente ela cuidava, né? Então, eu peço, nos moldes do parecer da Procuradora de Justiça Luzanira, que foi favorável à modificação da sentença de primeiro grau, que seja provida e modificada a sentença de primeira instância para dar provimento à apelação. Seria isso. Obrigada, doutora Manuela. Passo a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. Eu vou fazer a síntese aqui da ementa, depois passar para a parte dispositiva que me parece ser suficiente. Direito processual civil e administrativo. Apelação civil em ação de obrigação de fazer com pedido de reparação de danos materiais e morais. Paciente acometida com neoplasia maligna. Alegação de omissão do Instituto de Previdência do município de Fortaleza, IPM, na disponibilização de clínica para realização de exame PET e fornecimento de bisturi para procedimento cirúrgico. Óbito da paciente no curso do processo, substituição processual do cônjuge, cabimento, indenização por dano material quanto aos valores despendidos com o exame e material cirúrgico, verba devida, dano moral, não cabimento, ausência de prova quanto à piora do quadro em razão da espera, percentual de honorários advocatícios sucumbenciais a ser fixado em fase de liquidação com base no proveito econômico obtido. Como há um provimento parcial, eu vou aqui para a parte dispositiva. Posto isso, conhece do recurso apelatório para dar parcial provimento, a fim de desconstituir a sentença, no ponto em que julgou o pleito indenizatório extinto sem análise de mérito, para admitir a habilitação do senhor José Rocha da Silva, do Instituto Processual, e estando a causa madura, condenar o Instituto de Previdência do município de Fortaleza, IPM, ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 6.080, sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir do efetivo prejuízo, súmula 43 do STJ, com base no IPCAE e juros de mora, desde a citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, RESP 14.495.146, Minas Gerais. E após a data de 9/12/2021, incidirá a taxa Selic uma única vez, até o efetivo pagamento. Artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Ademais, posterga-se a definição do percentual da verba honorária, que incidirá sobre o proveito econômico obtido conforme acima estabelecido, para a fase de liquidação do julgado, a teor do artigo 85, parágrafo 4º, inciso 2, romano do CPC. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Luiz Evaldo. Já havia examinado esse caso, realmente é bem particularizado, né, a situação, mas foi muito bem analisado pelo nobre relator, embora seja muito lastimável que tenha havido essa
digamos, resistência em prover a paciente dos exames necessários, eu acompanho o eminente relator, o seu entendimento. E passo a palavra à desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira para o seu voto. Acompanho o entendimento do nobre relator, desembargador Evaldo. Resultado, apelação civil conhecida e parcialmente provida. Agradecendo a presença da doutora Manuela Cândido, desejando-lhe uma boa tarde. E prosseguindo com 1.41 da pauta, apelação civil 0050 349 68 2020, item 43 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante Samara Madeiro Barroso, representada por sua advogada, a doutora Silvia Raquel Moura Souto, e o apelado município de Amontada. Doutora Silvia Raquel, se encontra na sala? Não? Chamando novamente o 1.41, a doutora Silvia Raquel Moura Souto, requerente de sustentação oral, para apelação civil 0050 349 68 2020. Não está, não é isso? Não está. Então, vamos, em homenagem ao pedido, de qualquer forma, da doutora Raquel, eu passo a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a síntese do julgamento. Não, presidente. O processo anunciado por Vossa Excelência tem a seguinte núcleo da emenda: constitucional, administrativo, processual civil, apelação civil, preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada, concurso público, candidato aprovado fora do número de vagas, contratações temporárias para o exercício das mesmas funções, ausência de comprovação da existência de cargos de provimento efetivo vagos em número suficiente para a nomeação da candidata, contratação temporária que, por si só, não configura preterição, inexistência de ato que gera direito à indenização por danos morais, apelação conhecida e não provida, sentença confirmada com base na remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Palavra ao desembargador Luiz Evaldo. Confirmo meu voto, presidente, acompanhando o doutor relator. Da mesma forma, confirmo o voto, acompanhando o doutor relator e proclamando o resultado. Apelação civil conhecida e desprovida com rejeição da preliminar suscitada. 1.10. Agravo de instrumento número 315-7984-2023, item 59 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Agravante: Ana Elisa da Silva Albuquerque, representada pelo doutor Francisco Cláudio Torres Furtado. O agravado município de Sobral. Agravada também Fundação Universidade Estadual do Ceará. Doutor Francisco Cláudio Torres Furtado Filho. Já o vejo aqui na sala. Boa tarde, doutor Francisco Cláudio. Boa tarde, doutora. Doutor Francisco Cláudio, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, doutora, do relatório, sim. Sim. Então, passamos logo à sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. O senhor está com a palavra. Ok, doutora, obrigado. Boa tarde aos excelentíssimos desembargadores, boa tarde aos demais colegas advogados, Defensoria Pública, Ministério Público aqui presentes. O presente feito se trata de agravo de instrumento, no qual a parte agravante é a senhora Ana Elisa da Silva Albuquerque, e agravado município de Sobral, em razão de uma decisão prolatada pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Sobral, que negou um pedido liminar de inserção, né, da agravante, de reserva de vaga, no curso de formação a ser realizado, né, pelo município de Sobral, no concurso público da Guarda Civil Municipal, certo? Em razão do seguinte fato: a agravante, ela prestou o concurso público da Guarda Civil Municipal de Sobral, que é composto por 2 fases, certo?
foi aprovada na primeira fase, né, que consiste em prova teórica, prova objetiva, e na segunda fase, que é composta por 7 etapas, ela foi aprovada nas 6 primeiras etapas, certo? Ficando na posição 156, 156ª, sendo que seriam convocados para a 7ª etapa, que se trataria justamente do curso de formação, 155 candidatos. E ela ficou na posição imediatamente posterior, 156. Porém, desses 155 candidatos que foram convocados para o curso de formação, 8 deles não apresentaram a ficha de matrícula para a SEV-US, que é a banca responsável pelo concurso público. Deste modo, como esses 8 não apresentaram, segundo previsão editalícia, eles deveriam ser considerados desistentes e eliminados do concurso. Logo, os candidatos cuja colocação ficou imediatamente posterior deveriam, né, teriam direito adquirido a serem convocados para o curso de formação. Logo, a agravante, Anelisa, por estar na posição imediatamente posterior, que é a posição 156, né, a que ela ficou colocada, deveria ser convocada. Porém, ela não foi convocada. O curso de formação, ele continuou. O curso de formação, ele já concluiu, inclusive, né, no ano passado, certo? Então, a agravante ficou prejudicada, né, pois não foi convocada. Então, em razão disso, o objetivo do presente agravo de instrumento é o deferimento de medida liminar com o objetivo de reservar a vaga da agravante no próximo curso de formação profissional do concurso público da Guarda Civil Municipal de Sobral, certo? De forma que o município de Sobral deva organizar esse curso de formação até o prazo máximo de duração do concurso, que segundo o edital é de 2 anos, contados da publicação do edital. Então vai até o dia 28 de março de 2025, certo? Portanto, está em plena validade. E o que justifica a urgência, Excelência, é que, muito embora o curso de formação inicial já tenha concluído, né, a agravante ela foi prejudicada em razão de erro da administração pública, e quanto mais está passando o tempo, mais está chegando próximo da data de encerramento, né, do prazo de validade do concurso, que apesar de ser em março de 2025, estamos em ano de eleição, né, municipal. A administração pública, ela, se não houver uma decisão judicial, ela não vai dar prioridade a isso, né? E tem muitos outros candidatos semelhantes a agravante, né, que foram prejudicados, certo? Então, o objetivo é justamente esse, né, que seja reservada a vaga dela para que no próximo curso de formação, né, ela venha a ser convocada, né, e que o município de Sobral organize esse curso de formação profissional, né, até, né, o quanto antes, até no máximo prazo de validade, que é 28 de março de 2025. Pois não, o senhor concluiu a sua sustentação? Concluí. Pois não. Obrigada, então. Vamos passar ao julgamento. Eu passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do seu voto. Pois não, senhora presidente, ementa. Direito administrativo e processual civil, agravo de instrumento, tutela de urgência indeferida na origem, concurso público, Guarda Civil Municipal de Sobral, curso de formação, candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital, 156ª colocação. Desistências de 8 candidatos. Pedido de reserva de vaga em concurso de formação a se realizar até o prazo final do certame. Descabimento. Discricionariedade da administração pública quanto ao momento de convocação dos candidatos aprovados. Ausência de preterição ilegal. Observância da tese fixada pelo STF no tema de número 784 da repercussão geral. Precedentes. Portanto, senhora presidente, recurso conhecido e improvido. É assim que me manifesto. Obrigada, desembargadora Nailde. Desembargador Cleidson. Acompanho a eminente relatora, confirmando o voto provisório. Desembargador Luiz Evaldo. Com a eminente relatora, presidente.
Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agradeço aqui a presença do doutor Francisco Paulo Torres, desejando-lhe uma boa tarde, e prosseguindo nos julgamentos com o item. Obrigado, Cláudio. Item 5.18. Apelação civil número, sequência de 504763, 2004, sistema SAGE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante Paulo Wagner de Freitas Teixeira Guedes. Apelado Ministério Público do Estado do Ceará, representado pelo seu procurador-geral, aqui presente, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, que requeriu a sustentação oral, e os apelados são Francisco José Soares Mourão e outros. Indago o doutor Luiz Laércio. Indago, aliás, informo que o voto atende os interesses do apelado. E indago se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral. Dispensa, Excelência. Dispensa? Então, passo a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do seu julgamento. Exatamente. Processo anunciado por Vossa Excelência, tenho a ementa no teu seguinte: constitucional e administrativo, ação civil pública, autoria do Ministério Público, pedido, condenação dos vereadores da Câmara Municipal de Jaguaribe, na obrigação de restituir os valores acrescidos ao subsídio com fundamento em resoluções editadas na própria legislatura. Sentença de parcial procedência. Apelação interposta por litisconsorte passivo, legitimidade ativa do Ministério Público, reconhecimento, prescrição não configurada, fixação de subsídio dos vereadores, obrigatoriedade e observância da anterioridade da legislatura, inconstitucionalidade das resoluções que majoraram o subsídio dos vereadores para a própria legislatura. Declaração, entretanto, apelação desprovida. Eu voto. Desembargador Evaldo. Acompanho o eminente relator, presidente. Da mesma forma, acompanho o eminente relator, proclamando o resultado. Apelação civil conhecida e desprovida. 1.9 da pauta. Agravo de instrumento número 310.91.32.2023, item 57 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Agravante, Renata Thaís Araújo Rocha. Advogada doutora Marciana Aires de Oliveira. E o agravado Estado do Ceará e outros. Doutora Marciana Aires se encontra na sala. Verificando aqui com a secretaria. Não se encontra na sala. Mas, de qualquer forma, eu vou enunciar novamente o item pedido, né, porque é uma sustentação oral. Agravo de instrumento número 310.91.32.2023, item 57 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, agravante Renata Thaís Araújo Rocha e advogada doutora Marciana Aires de Oliveira. Como informada que não se encontra na sala e já sendo a segunda chamada, eu passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do julgamento. Pois não, senhora presidente. Direito constitucional e processo civil. Agravo de instrumento em decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Medicamentos não incorporados ao SUS. Requisitos autorizadores. Não comprovados. Tema 106 do STJ. Enunciados 19 e 51 do FONAJUS. Portanto, senhora presidente, recurso conhecido e desprovido. É assim que me manifesto. Pois não, desembargador Gleidson. Acompanho, eminente relator. Desembargador Evaldo. Ratifico o meu voto provisório, acompanhando a eminente relatora, presidente. Proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e desprovido. 5.19. Sim. O doutor Daniel estava presente, ele deu uma saída. Era melhor pular o seguinte, que alguma coisa ele saiu.
Nós vamos verificar, está inscrito, advogado inscrito e aguardando. Então, vamos para o item 1.11, agravo de instrumento número 300-1479-32-2023, item 64 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Agravante, Estado do Ceará. Agravada, SP Indústria e Distribuidora de Petróleo Limitada. Não está? Obrigada. O advogado doutor Francisco Irã Santos da Silva requereu a sustentação oral. Doutor Francisco Irã se encontra? Pronto, já o vejo. Sim, excelência. Boa tarde, doutor Francisco Irã. Boa tarde. Inicialmente, eu indago, Vossa Excelência, se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, dispenso. Então, Vossa Excelência terá 15 minutos para a sustentação oral. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, excelências, bom dia, colegas advogados, bom dia a todos presentes. Trata-se de um agravo de instrumento interposto pelo Estado do Ceará contra a decisão do juiz Acó, que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança impetrado pela agravada, para determinar a imediata suspensão da exigência do adicional FECOP exigido sobre as suas operações de combustíveis, notadamente gasolina. Em suas alegações recursais, a agravante alega basicamente 3 pontos, 2 em sede preliminar e 2 em uma em sede de mérito. Em sede preliminar, ela alegou a legitimidade ativa da autoridade coautora, bem como que o mandado de segurança não pode ser impetrado contra a linha em tese. Já em sede de mérito, ela alegou a inexistência dos requisitos autorizadores, a concessão da medida liminar, sobretudo no que tange que o adicional de 2% do FECOP já não mais incide sobre as operações comercializadas pela agravada. E nesse ponto, para iniciar a sustentação, gostaria de destacar que, de fato, a partir de 2024, já não incide mais ICMS, já não incide mais o adicional ao Fundo de Combate à Pobreza, o FECOP, sobre as operações comercializadas pela agravada, e que, justamente por causa disso, o agravo de instrumento, ora debatido, sequer deveria ser admitido, tendo em vista que há perda do seu objeto, já que não há mais interesse em reverter a decisão liminar, tendo em vista que não teria mais impacto para o poder público reverter a decisão, já que não há mais incidência do adicional sobre as operações comercializadas pela agravada. No entanto, retornando aos pontos específicos debatidos pela agravante seu recurso, podemos destacar aqui 2 em sede preliminar, que foi a ilegitimidade passiva da autoridade coautora, bem como de que não pode haver mandado de segurança contra a lei em tese. No que tange à ilegitimidade passiva da autoridade coautora, gostaria de destacar que a agravada, tanto no seu mandado de segurança originário, quanto nas contrarrazões ao agravo de instrumento, pontuou e não destacou, na verdade, o auditor fiscal-chefe da Secretaria da Fazenda como a autoridade coautora, que é uma autoridade responsável pela fiscalização e pela delegação de fiscalização a nível estadual de tributos do Estado do Ceará. Portanto, é uma autoridade coautora competente para se encontrar presente nesse processo, no mandado de segurança impetrado pela agravada, que cumpre todos os requisitos do artigo 6º, parágrafo 3º, da Lei 2016, 2009. Portanto, é completamente subsistente a alegação da agravante de que a autoridade coautora indicada pela agravada seria ilegítima. Inclusive, a própria agravante aduz em suas razões recursais jurisprudência no qual é completamente alheio à matéria dos autos, em casos em que, ao impetrar o mandado de segurança, foi indicado como autoridade coautora o secretário da Fazenda, e, no presente caso, como já dito, foi indicado como autoridade coautora o auditor fiscal-chefe da Secretaria da Fazenda.
Então, as jurisprudências apontadas pela agravante de seu recurso não condizem com o caso prático ora analisado e, portanto, a autoridade coautora indicada pela agravada em seu recurso é completamente legítima para analisar a questão. E ainda que não fosse, excelências, cabe destacar que a teoria da incampação, simulada pelo STJ, na súmula número 628, determina o correto segmento do processo, tendo em vista que houve nos autos do processo manifestação da autoridade coautora, que era uma autoridade coautora hierarquicamente vinculada à autoridade coautora citada pela agravada em seu mandado de segurança, e que não haveria qualquer alteração de competência judicial. Então, presente aqui os requisitos estabelecidos pelo STJ na teoria da incampação, motivo pelo qual, ainda que não fosse autoridade, o auditor fiscal-chefe da Cefaz não fosse autoridade coautora, não haveria por que discutir a legitimidade diante da manifestação de mérito da autoridade coautora nos autos do processo. Partindo para o segundo ponto, a agravante também alega que o mandado de segurança foi impetrado contra a lei em tese. E aqui é importante destacar que a agravada, tanto no seu mandado de segurança, quanto nas contrarrazões ao presente agravo, fez questão total de destacar que não se trata de uma discussão de lei em tese, tendo em vista que a agravada apresentou tanto notas fiscais, que comprova a efetiva exigência do FECOP sobre as operações a qual comercializa, como também apresentou toda uma memória de cálculo para provar e, de fato, trata-se de uma exigência de adicional ao Fundo de Combate à Pobreza sobre o combustível a qual comercializa. Então, há todo um esforço probatório nos autos do processo para demonstrar que se trata de um ato coautor já praticado e na iminência de ser praticado, tendo em vista que a agravada continua a comercializar combustível, ou pelo menos na iminência de a ser praticado ainda em 2023, já que, como já pontuado aqui, a partir de 2024 já não há mais a incidência desse adicional sobre a comercialização das mercadorias da agravada. Então, nesse ponto também não merece prosperar a alegação da agravante. Por fim, já em sede de mérito, a agravante também pontuou a inexistência dos requisitos autorizadores à concessão de medida liminar, sobretudo, como já narrado, aduzindo aí que já não mais incide ao adicional do Fundo de Combate à Pobreza sobre as mercadorias comercializadas pela agravada, e para isso ela alegou tanto pontos jurisprudenciais quanto dispositivos legais. E aqui, quanto aos pontos jurisprudenciais, cabe destacar que, basicamente, foi citado a ação direta de constitucionalidade número 2.869, como se fosse uma decisão vinculante do STF que deveria ser respeitada por este tribunal. No entanto, a gente pontua que essa decisão, essa ADI 2.869, não chegou a ter uma decisão de mérito nos autos do processo, e ela se trata de uma matéria completamente diferente, ou pelo menos substancialmente diferente, à hora em questão. Por quê? Porque essa ADI foi impetrada ainda no começo dos anos 2000 e questionava a constitucionalidade do FECOP, da cobrança do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza. Em momento nenhum dessa ADI se discutiu se os produtos ao qual se incidiria o FECOP deveriam ou não ser essenciais ou poderiam ou não ser supérfluos. Era uma questão constitucional do FECOP em si. E essa daí nem chegou a ter uma decisão de mérito, tendo em vista que, durante o julgamento, foi promulgada a emenda constitucional número 42 de 2003, que veio a trazer a constitucionalidade do fundo do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza. Então, não chegou a ter decisão de mérito, porque o cerne da discussão sobre a constitucionalidade ou não do FECOP estava dirimido. Mas ressalto que não é o caso do presente auto. Aqui não está a discutir a constitucionalidade do Fundo de Combate à Pobreza, mas sim a essencialidade ou não do combustível da gasolina
e sendo essencial, não poderia incidir o FECOP, o adicional, sobre esse produto. Então, a jurisprudência apresentada pela agravante não parece ter conexão com o caso dos autos. E, além disso, a agravante também cita dispositivos legais em que destaca que já não teria mais incidência do adicional à mercadoria comercializada pela agravada, e ela cita tanto a Lei Complementar 287 de 2022, Lei Complementar Estadual, que expressamente determinou que o FECOP somente incidiria durante o ano de 2023 e que a partir de 2024 já não mais incidiria sobre os combustíveis, mercadoria comercializada pela agravada, e de fato, quando a agravada implementou o mandado de segurança, ainda estava incidente sobre a sua mercadoria o Fundo de Combate à Pobreza, o FECOP, portanto, não assiste razão agravante nesse termo, mas, como eu disse, a partir de 2024, já posterior à concessão da medida liminar, aí sim já não estaria mais incidindo. Então, portanto, o que, na verdade, a agravante alega como um argumento para modificar a medida liminar, é, na verdade, um argumento que torna-se em objeto o presente agravo, já que a partir de 2024 não tem mais incidência, então não há por que reverter a decisão liminar nesse sentido. E quanto à alíquota de REM, é citado pela agravante também nas suas razões recursais, que a partir de meados de 2023 houve uma mudança na fórmula de cálculo do ICMS sobre os combustíveis, mas que na determinação no dispositivo legal mencionado pela agravante, não há qualquer dispositivo que indique a não incidência mais do FECOP sobre tais operações. Então, assim, embora a agravante cite em suas razões recursais essa mudança de cálculo, não há no Conselho Confaz nenhuma determinação que aplique-se ou afaste a incidência do FECOP sobre tais operações, motivo pelo qual também não merece prosperar tal fundamento. Excelência, acredito que para o momento era isso, eram essas considerações que eu gostaria de trazer, me mantenho à disposição, caso haja alguma dúvida para ser dirimida. Obrigado pela atenção de todos. Boa tarde. Obrigada, doutor Irã. Passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do julgamento. Pois não, senhora presidente. Agravo de instrumento em mandado de segurança, operações comerciais de venda de combustíveis, liminar deferida em primeiro grau para determinar a suspensão da incidência de adicional de alíquota de ICMS, destinado ao financiamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, FECOP. Impetração baseada em meros recortes parciais de notas fiscais, documentos datados de 2018. Prova insuficiente do alegado. Nesse momento, declaro a liminar cassada, portanto, recurso conhecido e provido em parte. É como me manifesto, senhora presidente. Pois não, desembargadora Nailde, passo a palavra ao desembargador Gleidson. Acompanho a eminente relatora, presidente. Desembargador Evaldo. Também acompanho a doutora relatora, senhora presidente. Proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agradecendo a presença do doutor Francisco Irã. Obrigado a todos. Finalmente, chamando o processo 5.19, agravo de instrumento número 063-6908-69-2022. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, agravante Câmara Municipal de Aquiraz, e o agravado Bruno Barroso Gonçalves, o advogado doutor Damião Tenório. Doutor Damião Tenório pediu sustentação oral presencial, mas não se encontra no recinto. Estava presente, já chegou o professor, levou ele. Então, passo a palavra
não se foi conferido mais 2 vezes e o mesmo não se encontra na recepção, nem mesmo na recepção. Então, passo a palavra ao desembargador Gleitz para a síntese do julgamento. Pois não, presidente, não haverá prejuízo, já que a decisão, pelo visto, aqui atende os interesses do advogado que pretendia sustentar, veemente, constitucional e processual civil, mandado de segurança, impetrante, prefeito municipal, infração político-administrativa, ato coator, recebimento de denúncia pela Câmara de Vereadores, deferimento parcial de liminar para suspender as atividades da comissão processante, agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal, não conhecimento dos fundamentos que versam sobre matéria alheia à decisão agravada, relevância do fundamento recursal que afirma a ocorrência de violação à garantia da ampla defesa, denúncia genérica, agravo parcialmente conhecido e desprovido. É o voto. Obrigado, desembargador Gleitz. Desembargador Evaldo. Confirmo o voto provisório com o doutor relator, presidente. Também confirmo o voto acompanhando o doutor relator e proclamo o resultado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Concluídas as sustentações orais, passamos às manifestações da Procuradoria-Geral. Conhecido parcialmente desprovido, não é isso, Vagabond? Conhecido parcialmente desprovido. Na parte conhecida. Então, retificando, aqui recebi a pauta como conhecido e parcialmente desprovido, mas, retificando, agravo de instrumento conhecido parcialmente e na parte conhecida, desprovido. Pronto. Para que fique bem claro, né, bem consignado o resultado. Indago ao excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes de Mello, se há alguma manifestação nos processos da vossa instituição que mereça. Não há requerimentos, excelência. Indago também a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Darliane Portela Landim, se há alguma manifestação nos processos da vossa instituição. Não, excelência, sem requerimento formal. Obrigada. Indago aos integrantes da Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos nos processos que constam nos sistemas SAGE e PJE, iniciando pela desembargadora Maria Nailde. Pois não, senhora presidente, ratifico a votação provisória, seja na condição de relatora, seja na condição de vogal, e nos 2 sistemas. Obrigada. Desembargador Gleidson. Também, presidente, ratifico todos os votos proferidos na condição de relator e de vogal em ambos os sistemas. Desembargador Luiz Evaldo. Eu quero confirmar, presidente, os votos por mim proferidos como relator vogal, sistemas SAGE e PJE. Obrigado. Por minha vez, também ratifico todos os votos proferidos em ambos os sistemas, SAGE e PJE, como relatora e vogal, ou vogal. Então, concluída a nossa votação, indago à secretária da Câmara quantos processos foram julgados hoje. 99. 99 processos. Antes de indagar os pares sobre algum registro a fazer, eu gostaria de fazer um voto a Deus pela recuperação da nossa querida colega Vilauba, minha colega de concurso, que se encontra realmente num momento de grande preocupação, e Deus a ampare, a sustente, e na sua infinita bondade e onipotência, que ele realmente acompanha esses momentos, né, dolorosos da nossa colega de concurso, uma longa trajetória juntos, grandes realizações, inclusive a minha antecessora no DEP, onde realizou um excelente trabalho junto às crianças e adolescentes. Eu tenho a honra de continuar tudo que foi implantado pela desembargadora Vilauba. E passo aqui a palavra
com a especialidade da desembargadora Nailde, né, por conta da nossa proximidade. Pois não, desembargadora Tereza Neumann, muito bem lembrado, o momento é propício a que pedirmos a proteção dos médicos, né, o maior de todos, Deus Todo-Poderoso, para que nesse momento em que a Vilalba está convalescendo lá no Hospital São Camilo, submeteu-se a essa cirurgia e pós-cirurgia teve complicações. Então, todos nós estamos numa corrente de oração, buscando que ela permaneça entre nós. Vilalba, como foi dito aí, é do nosso concurso, e eu sempre disse à Vilalba que a vitória dela naquele concurso é uma vitória diferenciada. Sim. Primeiro, pela viuvez, em que, em um momento só, Vilalba perdeu o esposo e uma filha, no mesmo acidente. E aí ela se dedicou, estudou e passou nesse concurso, um concurso muito difícil. Então, eu sempre dizia que a vitória dela era uma vitória dupla, porque ela teria ali, naquele momento de dor, mas mesmo assim teve força para ser aprovada naquele concurso, né? E sempre demonstrou a sua verdadeira vocação pela magistratura, atenta aos reclamos da sociedade, participativa das gestões. Então, a gente só tem boas recordações da Vilalba. Recentemente, entrou para inatividade, então, pouco tempo depois, ela se submeteu a essa cirurgia e está lutando para continuar conosco. E aqui nós estamos na torcida, para que dentro em breve a gente receba boas notícias da recuperação da nossa estimada desembargadora Vilalba. Muito bem lembrada, desembargadora Tereza Neumann. Obrigada, desembargadora Nailde, por externar esse sentimento que todos nós estamos comungando e em oração sempre para que ela realmente se recupere. Então, não havendo mais nenhuma manifestação, eu gostaria de encerrar a sessão, declarar encerrada, e com as graças de Deus, que todos nós estejamos, né, produzindo para a nossa próxima sessão, a última do mês, então, para a nossa estatística, no dia 26 de junho. Maria, já é a última, né? Passou rápido, né? Do semestre. Do semestre. Você não acabou, sabe? Está bem pertinho. Bem perto. Já tem investido muito, né, desembargador Gleides, nesse sistema. Então, boa tarde a todos, autorizo aí o encerramento da nossa transmissão e até a próxima, se Deus quiser.